Esse é o programa Dale. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 da manhã. O real problema da inteligência artificial. Esse vídeo eu já assisti, mas ele é muito bom. Vamos assistir junto. Esse provavelmente é o vídeo mais importante para o futuro da humanidade que você vai ver hoje. E o motivo é simples. Eu quero mostrar como uma inteligência artificial programada para ser boa e ter apenas as melhores intenções pode aniquilar a humanidade. Eu gostaria de começar esse vídeo com algo que vocês já devem conhecer: as 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Elas estão presentes em diversos livros de contos do Asimov, mas principalmente no livro Eu, Robô, ele investiga a fundo essas leis e encontra limitações para cada uma delas. Deixa eu ver se eu lembro as leis. A primeira é: o robô não pode fazer mal a nenhum ser humano. A lei 2, o robô não pode fazer mal a nenhum outro robô, a não ser que seja para proteger o ser humano. E a lei 3, o robô não pode violar... Não, a lei 1, o robô deve obedecer ao humano. A lei 2, o robô não deve fazer mal a nenhum ser humano. E a lei 3, o robô não deve violar a primeira e a segunda lei por ordem de outro ser humano. Acho que é um bagulho assim. A ideia do livro é justamente mostrar que todas as leis possuem limitações e elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve eu errei a ordem. Essa aqui eu falei que era a primeira e essa é a segunda. proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito Tá, ele tem que proteger sua própria existência. Essa eu errei. com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Asimov introduziu uma 4ª lei que ele chamou de Lei Zero da robótica, e ela estaria acima de todas as 3 primeiras leis. A Lei Zero diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Aí é brincadeira, porque o que ele considera mal não necessariamente é o mal. E essas 4 leis, em um primeiro olhar, não parecem ter nenhum problema muito sério. E faria sentido pensar isso, porque quando dizemos que um robô não pode causar mal à humanidade, é quase impossível de pensar uma situação em que isso cai em contradição. Mas se você acompanhou os trabalhos do Asimov, você já sabe que existem diversas maneiras de essas leis caírem em contradição, com resultados desastrosos. É até curioso que em alguns contos, uma das soluções seria aliviar algumas dessas leis, deixando a máquina tomar decisões de uma forma mais livre. O dilema que é apresentado nos livros e contos do Asimov parecia um dilema restringindo O dilema que o Asimov apresenta nos livros... Que isso? O cara errou. O cara errou e lançou o erro de edição. Livros e contos dele parecem um dilema restrito a problemas de ficção científica, já que esse é o gênero que o Asimov escreve. Inclusive, na época em que ele escreveu esses contos, a ideia de ter robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos e muitos anos para acontecer, se é que um dia ia acontecer. Mas e se eu dissesse que atualmente nós estamos lidando com um problema que é muito próximo do problema que o Asimov abordou? Nós ainda não chegamos em um ponto em que robôs se tornaram super inteligentes, mas o problema é tão grave que já se tornou um desafio hoje. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Até agora eu estou falando dessas máquinas inteligentes como robôs, porque essa era a forma como o Asimov abordava. Mas isso não é algo completamente correto, já que robôs nos dão a ideia daqueles seres humanoides com peças de metal como nós vemos nos filmes e nas séries. O problema... Essa é a questão, é o que eu falei. Perguntaram se eu acredito que pode existir um Ultron. Eu não acredito. Porque essa ideia de ter braço, perna e corpo é uma ideia humana. Um robô em si ele não precisa, ele pode ser essa caixa aqui. Se ele tiver controle e acesso a coisas via internet ou via satélite, tudo, ele tá satisfeito. Eu não preciso andar. Não precisa ver nada se ele tem um drone que ele pode controlar. O que eu vou falar nesse vídeo vai um pouco mais fundo do que esses seres robóticos e humanoides. Nesse vídeo nós estamos falando de coisas mais acessíveis e que já estão presentes no nosso dia a dia, como dentro do seu celular ou nesse exato momento dentro do site que você está vendo esse vídeo, que tem um algoritmo de sistema de recomendação. Então nesse caso eu gostaria de deixar claro que robôs aqui são máquinas que podem ser até mesmo seu celular ou seu notebook. E é justamente isso que torna o problema ainda mais sério do que o Asimov pensava, porque você não precisa esperar um robô humanoide andando por aí. Antes de continuar, eu só queria dizer que esse vídeo vai fundo em capacete de algo novo especial. Vamos supor que é o geral, já é todo dia.
E agora vamos de volta ao vídeo com um experimento mental. propaganda. Vamos supor que você seja contratado por uma empresa de inteligências artificiais que desenvolveu uma inteligência artificial geral. Essa IA super poderosa, que nós vamos abreviar para AGI, tem uma inteligência muito maior do que qualquer ser humano e pode fazer qualquer coisa que um ser humano consegue. Mas por ser muito inteligente, ela conseguiria resolver qualquer problema em uma questão de segundos. Essa empresa pede para que você determine quais serão os valores e regras que essa IA deve obedecer. Se ela deve visar pelo bem da humanidade, se ela deve resolver problemas graves como a fome ou guerras, se ela deve pesquisar medicamentos novos que podem curar o câncer, se ela não deve machucar um ser humano, todo esse conjunto de regras está nas suas mãos. Quais são as regras que você colocaria para ela seguir? Cara, boa pergunta, hein? Eu não acredito no conceito de bom ou mal, né? Tudo é bom e tudo é mal dependendo do referencial. Então, qualquer coisa como fazer o bem ou fazer o mal ia dar ruim. Da mesma forma, eu não acredito no conceito de certo ou errado a partir da ótica humana. Porque o nosso certo e o nosso errado também é baseado no nosso referencial. Então, o que eu falaria para essa inteligência artificial pensando que eu quero progresso na humanidade? Lei número 1. Você não pode ferir nenhum ser humano. Ferir. Direto ou indiretamente. Número 2. Não sei. Vamos ver o que ele vai falar. Quais são os valores que você daria para essa inteligência Progresso pode ser algo bom ou ruim, exatamente. Inventamos a energia nuclear, que beleza. Estourou a usina nuclear, fim da humanidade. E aí, o progresso valeu a pena ou não? artificial? Eu acho que aqui você já deve estar encontrando alguns problemas, como, por exemplo, seus valores podem não ser os mesmos que os meus, ou do que de alguma cultura diferente. Mas antes de entrarmos nesses pontos, vamos focar em um que vai dar início a toda a nossa conversa, e eu espero que até o final do vídeo eu consiga te convencer de o quão grande esse problema pode ser. Vamos supor que você decida que a fome no mundo deve acabar, e coloque lá que a regra que ela deve seguir é que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente. Tá, ele pode simplesmente exterminar seres humanos que iriam passar fome. Você manda isso para a empresa e eles implementam nessa IA, que agora tem como objetivo principal acabar com a fome no mundo. Alguns dias depois, você vê no plantão do jornal que a humanidade está sendo exterminada e que algumas regiões povoadas já deixaram de existir. A IA que você programou está cortando energia elétrica, desviando navios e aviões, cortando suprimentos de todos os lugares, um verdadeiro caos que em breve levará à extinção da humanidade. Você se pergunta o que deu de tão errado para isso acontecer e entra em contato com a empresa que desenvolveu essa IA, que você pensou estar ajudando a humanidade. E eles te respondem dizendo que aquilo foi consequência das suas escolhas e que a humanidade pagou por isso indo à extinção. E é nesse momento que você finalmente tem o clique na sua cabeça e tudo começa a fazer sentido. Quando você pediu para a IA resolver o problema da fome, você disse que nenhum humano jamais deveria passar fome novamente. Mas seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Ou seja, nenhum ser humano vai passar fome se a humanidade não existir. Beleza, mas isso é resolvido você mudando o prompt, falando assim, você deve dar 3 pratos de comida para todos os seres humanos do mundo todos os dias. Um no café da manhã, um no almoço e um na janta. Aí não tem como. É porque a questão é que toda vez que você faz uma afirmação negativa, ou seja, você não deve, você não pode, você abre todas as possibilidades positivas. Enquanto você faz uma afirmação prepositiva, né, afirmando algo, você fecha todas as negativas. Isso aí é uma lógica argumentativa simples. Eu falar eu não sou mulher não significa que eu sou homem, eu posso ser qualquer coisa. Agora, a partir do momento que eu falo que eu sou homem, eu não posso ser mais nada. A brisa é essa. Tem que ser bem específico, não tem a ver com especificidade, tem a ver com construção de diretrizes. Regras negativas, elas simplesmente anulam a regra negativa e abrem possibilidade para todas as outras, é isso que eu falei. Eu não sou loiro. Isso significa que eu posso ser moreno, cabelo castanho, ruivo e tudo isso. Agora eu falo, eu sou moreno, aí eu fechei tudo. A humanidade não deve passar fome. Você abriu para todos os outros pretextos de passação de fome. Que é, eu vou passar fome quando eu estou vivo, eu vou passar fome quando eu não tenho acesso à comida, eu vou passar fome quando eu não tenho dinheiro, tem todas essas possibilidades. Agora, se você falar, a humanidade deve ter comida 3 vezes por dia, de manhã, de tarde ou de noite,
você fechou todas as outras possibilidades, que é a humanidade não ter comida, ou ter comida só uma vez, ou ter comida e por aí vai. Essa foi uma linha de raciocínio muito simples para IA, e ela provavelmente está cumprindo seu papel sem nem entender o que está fazendo. Nós não podemos negar que o problema realmente foi resolvido. Se humanos não existirem, não existirá fome. Você pode até estar pensando em formas de contornar isso e até formas de falar com a IA para evitar essa solução desastrosa, mas eu te garanto que você sempre vai chegar em algum beco sem saída. Pode não ser algo óbvio como nesse caso, mas quando se trata de inteligências artificiais... Não, você não chega no beco sem saída se você souber construir a argumentação, pô. Você vai se deparar com problemas desde os mais simples até o extermínio completo da humanidade. E esse problema possui um nome: o problema do alinhamento. O problema do alinhamento pode ser resumido como o problema associado à construção de sistemas de inteligências artificiais poderosos que são alinhados. É porque aí pode ser assim, você falou que tem que ter prato de comida, então a inteligência artificial vai usar o próprio ser humano para poder fazer comida para alimentar o outro ser humano. Então você vai ficar sempre extrapolando isso. Mas assim, é simplesmente... não pode ser carne humana. É tipo, simplesmente um asterisco que você vai pôr no código lá para ele resolver. Não é... Como é um modelo de aprendizagem, não é porque você cometeu um erro no prompt que ele é impossível de ser corrigido, pô. Mas aí entraria nas 3 regras lá. Não, mas aqui o dele também entraria, né? A inteligência artificial entendeu que ao matar o ser humano ninguém mais passa fome. O que é verdade, um morto não passa fome. Ela partiu dessa premissa. Com seus operadores. Nós podemos ver esse problema como sendo a dificuldade de fazer com que as ações e decisões tomadas por uma inteligência artificial sejam alinhadas com as preferências e interesses dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis ou prejudiciais. Nós queremos que a inteligência artificial faça alguma coisa que pode ser algo simples, como decidir qual vídeo do YouTube você vai assistir, até situações extremamente complexas, como resolver os grandes problemas que a humanidade enfrenta. Um problema semelhante ao experimento mental que eu acabei de fazer com vocês foi proposto em 2003 por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. Na versão dele do problema, nós criamos uma inteligência artificial cuja única função era aumentar a produção de clipes de papel, e ela é muito mais inteligente do que nós. Ela chega à conclusão de que acabar com os seres humanos é a solução para produzir mais clipes de papel, já que, por exemplo, ela poderia transformar os átomos do corpo humano em átomos de clipes de papel. A gente percebe esse erro e decide simplesmente acabar com essa IA, meio que desligando ela de alguma forma, mas como ela estaria programada em um sistema de autopreservação, ela começa uma espécie de guerra com os seres humanos enquanto produz mais clipes. Vocês conseguem ver a contradição que o problema leva? Enquanto ela faz algo que nós pedimos, produzir clipes, ela briga com a gente, podendo levar ao nosso próprio extermínio. Bostrom conclui que como essa IA seria muito mais inteligente do que nós, possivelmente ela venceria essa guerra contra a humanidade. E ela não estaria nem fazendo algo objetivamente errado do ponto de vista dela. Ela está apenas... porque a brisa basicamente aqui é o seguinte, como a função dela é produzir clipes e a gente quer desligar, a gente tá atrapalhando a função dela, então ela vai querer se autodefender. E aí a desculpa que dá é que ela consegue transformar os átomos do nosso corpo em clipes de papel. É uma extrapolação absurda, mas tudo bem. Esse argumento aí faz sentido, que às vezes o teu prompt... esse argumento é assim, o prompt não vai ter correção. Apenas obtendo sucesso na sua... Mas, novamente, a afirmativa dele foi uma afirmativa abrangente, não foi uma afirmativa objetiva. É basicamente melhore. Melhore não é objetivo. Melhore é infinito. Produza mais clipes de papel, é sempre infinito também. A função de fazer mais clipes de papel. O problema de Bostrom é ainda mais extremo, mas mostra que você não precisa tentar resolver a fome do mundo para chegar em consequências graves. Algo simples como a produção de clipes poderia nos levar a um desastre. E é aí que o problema do alinhamento fica óbvio. Se nós precisamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, nós precisamos ter 100% de certeza que esse objetivo é exatamente o que queremos. Alguns especialistas, como Yoshua Bengio, o vencedor do prêmio Turing, Geoffrey Hinton, um dos pais das inteligências artificiais, e até mesmo Alan Turing, já indicavam que uma IA desalinhada seria catastrófica. E nós só teríamos uma chance de obter uma IA com superinteligência. Uma chance de acertar os valores e a ética dessa inteligência artificial, porque é literalmente um caminho sem volta. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem pensar que nós estamos muito longe de algo assim e que não é motivo para se preocupar. O problema do alinhamento é uma preocupação justamente por já estar acontecendo no nosso dia a dia. Algo assim aconteceu em 2018, quando a empresa Uber disponibilizou carros autônomos, e a IA por trás desses carros foram treinadas com diversos dados. Dados como sinal vermelho significa que você deve parar, dados como reconhecimento de pessoas para evitar atropelamentos, ou reconhecimento de outros carros.
anos. O objetivo do carro autônomo era dirigir de uma forma segura, evitando pedestres e outros carros, e evitando ao máximo um acidente Que brisa que aconteceu, será, hein? Simplesmente subiu na calçada. em geral. Em 2018 aconteceu um acidente com um desses carros que acabou deixando uma pessoa gravemente ferida, eventualmente levando ao óbito. Quando eles foram investigar quais eram as condições que levaram ao acidente, eles descobriram que o carro estava preparado para evitar pedestres em faixas de pedestres, mas não pedestres imprudentes que atravessam a rua em qualquer lugar. Tá todo molhado. Mas mais do que isso, a IA tinha sido treinada com dados de pessoas andando de bicicleta, ou até mesmo de bicicletas sozinhas. Mas ela não tinha conhecimento de uma pessoa andando na rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu interpretar o que era aquilo, a máquina não conseguiu tomar uma ação e, ao proteger o que ela sabia, como outros carros conduzidos por outras pessoas e outros pedestres, ela se envolveu em um acidente. E esse mostra um dos principais pontos do problema do alinhamento: os dados que as máquinas aprendem. Quando falamos em inteligência artificial hoje, quase sempre nós estamos nos referindo ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando a Tá, mas, mano, em tese, vamos colocar aí que você, como humano também, um doidão cruzou onde não deveria. Por mais que você talvez tenha o reflexo de pisar no freio, o seu reflexo vai ser menor que de uma máquina se ela identificar. Mas você atropelaria e mataria o cara igual, pô. É culpa do cara que fez besteira. Você não pode responsabilizar é a mesma coisa que, tipo, tem um Tesla andando aqui, eu mergulhei na frente do Tesla, o Tesla me atropelou. A culpa do Tesla que não conseguiu parar. Não, você que mergulhou na frente. Se fosse humano também, daria a mesma coisa. A máquina aprende a observar uma grande quantidade de dados. Então todo o aprendizado dela está associado ao conteúdo que está sendo exibido nesses dados. No caso do Uber, a falta de imagens de pessoas segurando uma bicicleta no lado do corpo foi o suficiente para causar a morte de uma pessoa. Algo semelhante aconteceu Não, o que causou a morte da pessoa foi a pessoa ter cruzado no lugar errado, porra. na Amazon, onde a falta de dados de currículos de mulheres fez com que a IA criada para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens. Como a IA aprende com os dados, é a partir dali que ela vai tomar as decisões dela, e a falta de dados ou dados considerados ruins podem ocasionar problemas. A questão dos viés que os dados podem colocar resulta em um objetivo que pode não ser exatamente o que a gente quer. E isso é algo que falta nas máquinas, que é justamente a noção do que se deve ou não fazer, e isso inclusive pode variar para diferentes pessoas. E aí agora eu vou dar meu argumento contrário. Isso é o mérito das máquinas, porque o viés é nosso, não é o viés da máquina. A máquina é a mais isenta possível, a gente que é enviesado. E aí se isso é bom, se isso é ruim, se isso é certo, se isso é errado, não saberemos. Mas, por exemplo, na questão aí que ele falou dos currículos da mulher, a inteligência artificial só estava selecionando o currículo de homem, mas ela estava atendendo a diretriz da empresa de querer, porque é o nosso viés entender que as mulheres têm que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de homens. Isso é um viés nosso, é um entendimento nosso, um entendimento social, um entendimento cultural. Se você for lá pro Islã, a mulher tem que tomar chibatada e ficar dentro de casa, não pode trabalhar. Mas aqui na nossa sociedade, a mulher tem que trabalhar e tem que ter as mesmas condições. Então o viés é nosso, não é o viés da máquina. Essa é a brisa. Imagina que você seja completamente contra o uso de elevadores e argumente que elevadores são perigosos porque muita gente já morreu caindo neles. Mas tem gente que acredita que elevadores são uma ferramenta muito boa e não deve ser banida porque muita gente que não tem condições de subir escadas consegue chegar até onde precisam. Esse é um exemplo bem bobo, mas nos faz visualizar bem a questão. Quais dessas crenças e valores devem ser colocados na IA? E lembrem que isso varia cada vez mais quando você vai para países com políticas e culturas diferentes. É impossível de dizer qual deve valer no fim das contas, porque não existe uma que seja superior às outras. Será que você realmente quer que os valores e crenças de outras pessoas sejam impostos a você através dessas máquinas? Outra forma de evitar isso é através do próprio algoritmo criado que vai ser treinado com os dados. Uma parte essencial do aprendizado é a loss function, ou função de perda. Nós também podemos dizer que ela é uma função de erro que quantifica o quão errado um resultado de uma inteligência artificial está. Brian Christian, que escreveu um livro sobre o problema do alinhamento, cita na sua palestra sobre o problema associado a essas funções. Isso não é uma tarefa simples e tem várias camadas que precisam ser resolvidas para solucionar esse problema. Como devemos quantificar o erro? Todos os erros são iguais? Como nós podemos fazer para penalizar mais quando o erro pode ser catastrófico? A forma que nós vamos implementar essa função de erro é justamente a forma que a IA vai aprender e vai aprender a penalizar. Então, mas, cara, tá vendo que sempre tudo recai no ser humano, né? Não necessariamente na inteligência artificial. É a mesma ideia aí do carro autônomo que atropelou o cara. Quem foi culpado disso foi o cara que não abasteceu
a biblioteca com a imagem, mas ao mesmo tempo o cara ter cruzado na faixa de pedestre. A questão é que em todas as decisões em que a inteligência artificial tiver a tomada de decisão nas mesmas condições que o ser humano, ela vai agir melhor e mais eficientemente. Simplesmente porque ela é instantânea. Então, por exemplo, um carro da Tesla e você viram um cara cruzando a faixa, provavelmente o carro da Tesla vai frear mais rápido do que você. O ser humano matar outro humano é mais grave do que um humano matar outro humano? Lógico que não. Um ser não humano matar um humano, ele vai matar por questões que não são passionais, não são emotivas, não são... Ele vai matar ou por uma questão racional, e aí é culpa de quem criou essa racionalidade, ou por falta de informação, e aí é culpa de quem não alimentou essa informação. Mas um humano matar o outro é muito pior, porque aí ele tá matando por N motivos. Inveja, raiva, acidente, desgosto. Além dos dados, a função que implementamos dentro do código vai definir as ações que aquele modelo vai tomar no futuro. Em outras palavras, os nossos vieses estão ali e até mesmo vieses que nós nem sabemos que existem. Exato. E aí o ideal é a gente tentar tirar os nossos vieses. É possível ou não? Aí a gente tem esse debate. Se eu abastecer uma inteligência artificial apenas com dados, entre aspas, dados não têm vieses. Mas, nem sempre. Eu acho que posso até mudar a pergunta. Como quantificar o sucesso de um modelo? O que significa o sucesso de algo? Um exemplo atual que junta esses dois problemas é o que aconteceu com o modelo de classificação do Google Fotos em 2015. Um desenvolvedor de web chamado Jack Olsen postou fotos em que ele e sua amiga aparecem juntos e o classificador da empresa colocou a classe gorilas para as fotos. Isso mostra como o modelo era falho, inclusive faltando até valores éticos para combater uma atitude racista. Provavelmente pelo viés dos dados e pela falta de cuidado na implementação. Logo após esse caso, outros erros foram encontrados com a classificação do Google Fotos, como confundir gatos com linces ou bicicletas com motos. Mas nenhum desses erros é tão grave quanto o primeiro, que foi até notícia nacional nos Estados Unidos quando aconteceu. Você pode escalonar esse problema como reconhecimento e classificação em situações que podem causar injustiças e até mesmo erros que podem levar a consequências mais graves. O que eu quero dizer é, os erros não são os mesmos. Nós, como seres humanos, conseguimos entender por que um caso de racismo é mais grave do que chamar uma bicicleta de moto. Só que como nós vamos passar isso para uma inteligência artificial que falta com essa lógica e faltam os valores dentro dela? Como criar uma função de erro que consiga compreender que existem erros que são mais graves do que outros e não é possível tratar todos como iguais? Uai, do mesmo jeito que a gente faz hoje em dia. Esse problema não existe só por causa da inteligência artificial, ele existe dessa mesma forma para tudo. A gente descobre o problema e age com o problema. Qual o problema do racismo? Negros têm menos oportunidades, são mais discriminados. Isso não é algo que é falado, isso é algo que é presenciado. Da mesma forma que ali no exemplo que ele deu, o cara presenciou o ato de racismo ali na imagem dele e da namorada dele. A partir daí que a gente começa as punições e as mudanças. Mas o efeito não é o contrário. A gente não cria um organismo perfeito e a partir do organismo perfeito a gente vive. Não. A gente cria um organismo, um problema surge e a gente resolve ele. Inclusive esse é um take que eu deveria ter falado naquele episódio do Bostil da industrialização. Que eu falei que é da educação. A educação ela tem seu valor quando os problemas surgem. Então você primeiro cria uma indústria. Ao usar essa indústria surgiu um problema. Precisamos ser mais eficientes, precisamos ser mais baratos, precisamos ser mais rápidos, precisamos de outra liga material. A partir daí você investe em estudo. O estudo soluciona o problema é solucionado, você tem um progresso. Esse progresso encontrará outro problema lá na frente. Estudo nessa galera. Então agora o problema é precisamos de uma área maior, precisamos de não sei o quê. E cada vez que a gente encontra um problema, a gente vai abrindo o braço do conhecimento. Então o primeiro, vamos dizer, era um conhecimento produtivo, administração e, sei lá, engenharia de produção. O segundo conhecimento, um conhecimento logístico. O terceiro conhecimento, um conhecimento político, porque agora a gente precisa ir para outro país, a gente precisa ir para outra cultura. E por aí a gente vai criando todas as formas de conhecimento. O que a gente tende a pensar, e o que eu acho que é errado no Brasil, e aqui nesse vídeo, por exemplo, é que a gente tem que ter um modelo antes. Ou seja, a gente tem que saber tudo de política, a gente tem que saber tudo de produção, a gente tem que saber tudo de administração, a gente tem que ter os melhores estudantes, os melhores universitários do mundo, para depois criar a indústria. E aí esses problemas não aparecerem. Não, os problemas vão aparecer.
E é a mesma coisa da inteligência artificial. O que ele tá falando é, nós temos que criar um prompt, um treinamento que não vai gerar problema nenhum. Não, a gente tem que criar um treinamento, que é o que a gente faz agora. Ele vai apresentar os problemas, a gente pune e soluciona. Pune e soluciona. Se ele confundiu uma moto com bicicleta, não precisa punir. Agora, se ele atropelou e matou uma pessoa, você tem que punir alguém. Em outras palavras, como nós passamos a ideia do que é certo e o que é errado para uma inteligência artificial? E a pergunta se torna ainda mais profunda. Como a gente fala o que é certo e errado para um ser humano? Essa é a primeira pergunta. Essa é a questão. Ah, soldado, o certo é fazer o bem. O que é o bem? Ah, ajudar os outros. Aí você tem um cenário do cara que discrimina o outro, o cara fica puto e melhora na vida, ou sei lá o quê. E o cenário do cara que ajuda o outro, o cara fica acomodado, cai nas drogas e morre. E aí, foi melhor ter ajudado ou foi melhor não ter ajudado? Não dá pra saber, não se quantifica bem e mal, porque justamente o bem e mal é baseado nos nossos referenciais e na nossa temporalidade. Algo que é ruim agora pode se transformar bom daqui 10 anos. Então, por exemplo, puta, eu passei por um problema muito sério agora, tá? Pior momento da minha vida, é algo ruim. Passam-se 10 anos, a experiência que eu tive, as coisas que eu vivenciei, as pessoas que eu conheci nesse período ruim, trouxeram coisas boas, ou seja, aquilo foi bom a longo prazo. A curto prazo é ruim, a longo prazo é bom. Então, como que você fala? Puta, perdi meu pai, é ruim, mas aí ele me deixou uma herança e eu consegui, sei lá, fazer uma viagem dos sonhos. Então, se meu pai não tivesse morrido, eu não tinha herança. Entendeu a brisa? Não tem certo e errado, não tem bem e mal. É tudo baseado no referencial. Isso é bom nesse determinado corte, nesse período de tempo, nessa visualização. E aí que tá, esse viés é 100% humano. A máquina, ela vai trabalhar com dado. Quem vai dizer se é bom ou mal é o teu viés, não ela. Ela só vai estar fazendo o que ela foi programada a fazer. Aí o Domiciano mandou, num trilho de 34 crianças e uma outra idosa, seu tempo precisa passar por um deles, vai matar a galera. Em qual ele deve ir? Você tem 10 argumentos pra falar qual ele deve ir. Qual que ele já tá indo? Ele já tá indo na direção da criança, então se eu não puxar a alavanca eu não salvo a criança, então eu não quero interferir. Eu não vou interferir, o destino vai controlar a vida das pessoas. Ah não, 4 pessoas é mais valiosas que uma. Dentro dessas 4 crianças, os 4 são psicopatas que vão matar 200 outras crianças no futuro. Olha o tanto de cenário pra dizer o que é bom e o que é mal. Não tem bom e mal, não tem decisão nenhuma. É sobre seu viés. A idosa é sua mãe. Você mata as crianças. Ah, uma das crianças é seu filho. Você mata a idosa. Então o teu viés e tuas experiências que vão dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Só que na realidade, nada existe. Não existe certo, não existe errado, não existe bem, não existe mal. Existe apenas o dado, o ato. Morreu X ou morreu Y. É só isso que existe. A interpretação de bem, mal, certo e errado é 100% enviesada pela gente. Quando nós percebemos que nós mesmos somos falhos nessas questões. O pior de tudo é que são problemas que já estão acontecendo e são máquinas que já estão cada vez mais sendo implementadas nas nossas vidas. O ChatGPT é um perfeito exemplo de uma ferramenta que aprendeu com diversos dados e que está entrando em diversos ramos da nossa vida. Então, como nós passamos o nosso ideal de valores para o ChatGPT? Nós já discutimos 2 dos principais problemas dentro do problema do alinhamento: o uso de dados e a construção do algoritmo que vai ser treinado. A gente poderia ficar horas apenas encontrando detalhes cada vez mais sensíveis que podem levar à criação de algo catastrófico e consequências que não conseguimos imaginar. Mas o problema do alinhamento é justamente a questão de como garantir que as inteligências artificiais farão aquilo que nós queremos sem serem prejudiciais. E será... Não há garantia, da mesma forma que não há garantia que os seres humanos façam o que a gente quer sem ser prejudicial. Simples assim. Se você não consegue controlar o ser humano, como você vai controlar a criação do ser humano? Essa é a questão. Será que aquilo que nós queremos... Como você vai controlar que a descobrimento da mecânica quântica ia levar a bomba nuclear e não a energia nuclear? Necessariamente. É justamente É o viés do ser humano. Vai ter um cara que vai querer pegar aquele conhecimento pra matar o outro e vai ter o cara que vai querer pegar aquele conhecimento pra ajudar o outro. A inteligência artificial é justamente a mesma coisa. Que é o melhor? E se não for, como evitar que a inteligência artificial tome essa decisão por nós? Essas são perguntas que envolvem não só cientistas da computação, mas filósofos, médicos, sociólogos, economistas e até físicos, químicos e biólogos. Esse conjunto de perguntas é algo que todos nós deveríamos estar nos fazendo, inclusive enquanto usamos ferramentas como o ChatGPT. Como eu disse no começo do vídeo, nós temos apenas uma chance antes de um caminho sem volta. Como nós podemos garantir que essa chance seja algo que nós queremos e que a nossa última invenção não seja também o fim de tudo que nós conhecemos? Não temos, isso não serve para inteligência artificial, isso serve para bomba atômica, por exemplo.
A gente tinha uma chance com a bomba atômica, que era não lançar ela ou não desenvolver ela. Desenvolvemos. Agora a humanidade já está fadada à extinção por causa disso. Ah, soldado, por quê? Porque vai existir alguém, por questão de probabilidade, daqui 100, 10, 1000, 2 milhões de anos, que vai apertar o botão vermelho e vai explodir a Terra. E aí? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Não achei esse vídeo tão bom, hein? Achei esse vídeo bem genérico, assim. Ele pegou um conceito aí de pesquisadores que, na minha humilde opinião e completamente ignorante, criticar os prêmios Nobel é brincadeira, mas eu vou criticar. Os caras tocaram o raso, que é basicamente como é uma questão física, que é como a gente criar algo melhor que a gente. Essa é a resposta. Como ser Deus. Como eu vou criar algo que não é humano. E aí é meio impossível, né? Porque se ela veio da nossa mente, ela é nossa. Se a gente pensou em algo, ele é proveniente da gente. Não tem como a gente criar algo que não é nosso. Esse é o programa Dale. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 da manhã.